Eu gostei porque o Patrick fez um gancho para minha fala com essa crítica autobiográfica dele. Sintonias. Eu gostaria então de agradecer. Eu queria fazer um agradecimento especial aos meninos da produção aqui, do Idiomas, ao Moa, a Márcia, a Mariana. Estou esquecendo uma, Grace. Gente, vocês são incríveis. Os últimos dias estão excelentes. Muito bem servidos. Agradecer também a Dani, a Lu, né, pelo convite. Quase como um bilhete, um bilhete de apresentação. Queria apresentar um pouco a minha proposta aqui para essa fala, que é... Eu trabalho na questão de crítica, escrevo e trabalho, falo que trabalho para a questão de crítica, isso não é uma questão de dinheiro, é o meu trabalho. Trabalho para a questão de crítica desde 2007, a primeira vez que eu escrevi foi em 2007, depois em 2009, ficou um ano fora, não foi isso? 2007, a Descoberta das Américas. Desculpa, gente, eu sou ruim de data. 2009, eu escrevi textos sobre críticas para a revista. Minha monografia na Unirio foi sobre crítica. E aí a Dani me chamou para uma mesa de crítica como artista. E eu falei, ai meu Deus, lá vou eu revisitar essas coisas que a gente lê durante 10 anos seguidos. E voltei num mini capítulo da minha monografia para encontrar só uma epígrafe, na verdade, não vou falar, o que eu vou falar não tem a ver com a minha monografia, que é uma epígrafe do Oscar Wilde, que é o seguinte: o homem é menos ele próprio quando fala em seu próprio nome. Eu fui buscar de onde eu tinha tirado essa epígrafe, porque eu tenho muitos anos e nem eu mesma sabia. E é de um texto chamado O Crítico como Artista, que calha de ser o nome dessa mesa. E aí, apostando no exercício de ingenuidade, como o Rui disse ontem, eu falei, eu vou ler esse texto, que tem o nome da mesa, que eu vou apresentar. E o texto é um diálogo, está em formato de diálogo, com essas questões que normalmente viram os debates de crítica no final das mesas, que é por que é importante falar sobre uma obra, é muito mais fácil que fazer uma obra. Enfim, esses clichês que eu não vou repassar aqui, mas eu me dei a liberdade de entrar nesse diálogo com Oscar Wilde, com os personagens do Oscar Wilde, e conversar com vocês um pouco sobre o meu percurso dentro da Unirio e como que a crítica foi me ensinada na universidade e o que é a questão de crítica em relação a essa crítica que foi me ensinada na universidade. E a partir desse relato, que é uma questão, enfim, que é o meu bilhete, toda a minha fala talvez vá ser a minha apresentação, conversar e dialogar com essas ideias aqui do crítico como artista, e com as outras ideias que eu desenvolvi nos textos da revista e também na minha monografia. Enfim, o texto aqui começa com uma pergunta muito simples. Tem um rapaz que diz, olha, desculpa, crítica não é um negócio importante. Não sei por que a gente está falando disso, não tinha, tem tempos que não tem. E aí o Oscar Wilde, esse personagem, o Gilberto, ele fala uma coisa específica que a Dani estava falando aqui mais cedo, ele diz... no princípio de tudo está a crítica. No princípio do homem social está a crítica. A sua crítica em relação ao mundo que é político, que é ético, que é estético, que é artístico. E ele diz que o artista, ele produz e ele só cria a partir de uma perspectiva crítica sobre o objeto dele de estudo, ou sobre, enfim, o lugar de pesquisa, ou sobre o mundo. Então, antes de uma criação artística, tem uma criação... tem um espírito crítico, ele chama de espírito crítico, inspirado um pouco em Aristóteles, um pouco em Platão, mas ele vai soltando uns jargões também. E aí esse espírito crítico é o espírito que, de repente, te faz, como artista, decidir ingressar numa universidade. Porque você pode ser artista e não passar por uma academia. No meu caso, eu passei. E essa escolha foi uma escolha... dentro de uma perspectiva crítica, que ali na adolescência eu não sabia exatamente como que eu estava vagando por esse caminho, mas eu cheguei na universidade dentro de uma lógica muito na adolescência, de paixões e de embates de mudança, enfim,
de cidade, de embates de, sei lá, ter pai e mãe que não queriam que você fizesse faculdade de teatro, essa história. Cheguei na faculdade, e a crítica na Unirio é apresentada da seguinte forma. Tem 40 disciplinas o curso, a graduação inteira. Tem 2 disciplinas de crítica. CTJ, Crítica Teatral Jornalística, CTE, Crítica Teatral Ensaística. CTJ é no 4º período, CTE é no 6º período. O que essa minha instituição, da qual eu participo, né? Eu sou formada, a Dani é formada, não sei se tem mais gente aqui que passou pela Unirio, mas muitas pessoas da minha geração passaram pela Unirio. O que essa instituição está me dizendo, num curso, numa graduação de 40 disciplinas, que 2 são de crítica, é o lugar da crítica fora da instituição. 5%, 5%, ou o final do caminho. Essas disciplinas que eu participei com, enfim, 18 anos, 19 anos, CTJ, Crítica Teatral Jornalística, ela tinha a seguinte didática. A professora abriu um jornal, era uma época que no Globo tinham 4 críticas de 1/4 de página numa página inteira, era uma página do jornal com 4 pequenos textos que ocupavam cada um 1/4. Aquilo era a crítica jornalística daquele período, e ela fazia o seguinte exercício: essa semana vocês vão ver uma peça, e semana que vem vocês vão trazer uma crítica nesse padrão para a gente. A gente vai fazer umas colagens aqui de 4, como estava no jornal, e vamos fazer isso durante uns 6 meses seguidos. Apenas. Enfim, eu acho que não me dei muito bem nesse momento. Primeiramente com a crítica, mas foi um pouquinho depois dessa disciplina que a Dani me chamou para escrever para a questão. E aí eu pensei, falei, nossa, vou lá, porque eu quero fazer outra coisa, que eu acabei de passar 6 meses repetindo um padrão de crítica jornalística, porque era isso, né? A lógica da universidade tem que fazer. E aí, depois desse primeiro encontro com a crítica na universidade, que foi nessa disciplina, eu comecei a estudar crítica via questão de crítica, que é outro lugar de estudo. E eu comecei a comprar os livros de crítica que a gente tem no Brasil sobre crítica de teatro brasileiro. E quando eu me dei conta, eu tinha um livro da Bárbara Eliodora, com críticas da Bárbara Eliodora, 3 livros com críticas do Décio de Almeida Prado, 2 livros do Ian Michalski, um livro sobre crítica no início do século XX no Brasil, chamado Ideias de Teatro no Brasil, Ideias Teatrais no Brasil. Não, Ideias Teatrais, que são os textos críticos escritos no início do século pelos romancistas Arthur Azevedo, Machado de Assis, Lima Barreto. Segundo o prefácio, esses textos não são críticas exatamente, porque esses autores eles não eram do teatro, eles eram da literatura. Então, sendo eles da literatura, essas críticas não eram críticas, eram ideias teatrais. Eles não, né? O curioso é que, lendo uma crítica do Arthur Azevedo de 1902 e pegando uma crítica da Bárbara Eliodora de 1988, a estrutura é meio que a mesma. Para uma ser uma crítica e o outro não é, realmente uma questão ali de nome, tem uns nomes, né? De lugar, de onde está a pessoa. Então, eu olhei para a minha estante e eu só tinha livros de críticos brasileiros. Eu não tinha um livro de crítica. Eu não tinha um livro sobre crítica. Eu tinha livros que eram amontoados, coletâneas, organizados, porque não eram toda a obra dos críticos, mas uma parte da obra dos críticos organizados. E com prefácios que diziam coisas semelhantes. Essa pessoa foi muito importante. Essa pessoa foi muito importante em São Paulo. Passou por esse processo, passou por esse outro processo. Lê aí. Também não tinha uma análise desses autores. É simplesmente um lugar de arquivo. E eu falei, então quer dizer que a história da crítica teatral brasileira é uma história dos críticos? Não da crítica? E que essa forma das críticas que eu vejo em todos esses livros, que minimamente, lógico, com diferenças de estilo, qualidade, mas minimamente se preserva, é então a crítica teatral brasileira? Eu tenho que estudar autores? Quem são os autores? Dizem os teóricos de teatro que falam de crítica teatral. E aí tem um livro do Décio de Almeida Prado, do Sábato Malgauди, o Panorama do Teatro Brasileiro, que é um livro que acontece a mesma coisa. Ele fala, em 58 teve a peça tal, fulano escreveu isso, recorte.
No 89, peça tal, fulano escreveu isso, recorte. Fulano escreveu isso, recorte, e então tá. Entre um texto crítico e outro não tem nada. É uma colagem de possibilidades, uma colagem de escritos apenas. Essa questão, para mim, foi, em princípio, aquilo começou a me... fiquei meio... Uma coisa piscando aqui, enquanto eu escrevia crítica na questão de crítica, e eu estava lendo só críticos, só nomes de autores, e nesse momento eu entrei em outra faculdade, fazer Ciências Sociais, e aí eu tinha umas disciplinas que os professores me pediam para repetir um estilo de crítica, mas no corredor e na cantina ela falava que era ruim aquilo. Ela falava, professora, eu tenho que fazer uma crítica jornalística, é ruim? Aí, não, é ruim, é velho, é anacrônico. Eu falei, por que eu estou repetindo? Por que eu estou repetindo um negócio que você está me dizendo que é ruim? Que é velho, que é anacrônico, que é obsoleto, que a crítica está em crise. Porque é o que se fala de crítica na universidade. Ruim, é velho, é anacrônico, está em crise. E aí fui levar essa questão para a minha monografia, quando eu, de repente, percebi que eu tenho uma história crítica de nomes e eu tenho que repeti-los. E eu queria saber, então, que relação entre nome e repetição poderia existir. E aí eu peguei todo o meu referencial das ciências sociais para fazer essa pesquisa, e não da teoria do teatro. E essa relação entre o nome e poder, então, foi muito estudada a partir do Foucault, das relações de autoria, ordem do discurso, e de pensar um caminho de como que essa formação desse nome, que é um nome de autor, que tem uma função, segundo Foucault, uma função autor, que é uma função social do nome, que é o Décio de Almeida Prado. Você está lendo o Décio de Almeida Prado, isso já significa coisas anteriores ao que está escrito ali. É um nome que já juíza, que valoriza, que dá um lugar para esse texto de importância, e que esse nome, dado a ordem dos discursos na sociedade, não na crítica do teatro, mas em qualquer discurso, na medicina, na história, esse nome, que é o nome que valida, ele está sempre dependendo de expectativas em relação a ele mesmo. Ele existe, tem um público que é leitor, ou enfim, é estudante, e ele está numa gangorra entre expectativa e demanda. Para ele se sustentar no lugar de poder, ele tem que atender uma demanda. Mas essa demanda, ela vem com expectativas para esse nome, que é um nome feito. O fulano tem um nome feito. Por que a Bárbara continua escrevendo, mesmo depois da crítica estar velha, obsoleta, anacrônica, está em crise? Porque ela tem um nome feito. Então, essa relação entre a manutenção de uma forma escrita de crítica, eu passei a ler pela via das ciências sociais, pela via da análise do discurso, pela ordem do discurso, e aí eu fui olhar para a minha instituição e pensar, olha, no corredor é ruim a crítica jornalística. Estou falando exclusivamente da crítica. Na cantina é ruim, na sala de departamento, com os professores, conversando com eles, é ruim, mas na sala de aula eu tenho que fazer isso? Onde é que está? Onde é que está essa separação entre o que é o oficial e o off? O oficial é a sala, o off é ficar falando mal de crítica jornalística em todos os pontos do curso. E aí eu reparei que essa estrutura de poder, de demanda e expectativa, ela é institucional e ela se repete em questões muito sutis na universidade. Por exemplo, quando você tem uma seleção de alunos favoritos. Que eu não estou dizendo, não estou falando isso com nenhum distanciamento, eu também fui uma aluna favorita da faculdade, eu não era uma aluna queridinha do departamento, mas o aluno queridinho é o aluno que inicia uma lógica de fazer um nome dentro da instituição, que vai seguir rapidamente mestrado, doutorado, vai fazer concurso substituto, adjunto, depois vai ser efetivado para negar. É o aluno que continua a lógica desse professor, que é esse professor que é ruim a crítica jornalística na sala, no corredor, e na sala você repete. Então, eu fiquei pensando nesse sistema, nessa estrutura discursiva, em que a repetição da forma, da crítica, ela é a ponta do iceberg de um sistema de repetições e de poder que está no entorno institucional, como a gente pensa um pouco nas ciências sociais.
A crítica jornalística, esse foi o tema da minha monografia, era como que o nome colabora com a manutenção e a fixidez de uma forma de escrita, de uma forma semântica. Como é que ele está refém da própria forma? Essa era a minha questão enfim, foi isso que eu estudei na monografia. Como é que essa manutenção entre nome e demanda se repete institucionalmente? Como é que ela está sendo aplicada em lugares invisíveis, como os alunos queridinhos do curso de teoria, ou como o OFF da Unirio, que é aqui no quarto andar, que é o andar da teoria, estão os alunos que pensam. Do terceiro andar para baixo estão os que fazem. Evidentemente, isso não é um discurso oficial, mas ele está ali. Ele é um off que nem um off de espetáculo. Você ouve, às vezes, as pessoas falando isso no eco do corredor. Né? Você passa, tem alguém falando, não sei o quê, aluno teórico, ou não sei o quê, ator. Né? Então, está ali uma distinção entre o crítico e o artista dentro da minha faculdade. A diferença é que, quando eu me inscrevi no vestibular para fazer teatro, eu tive um professor que era aluno da Unirio, na época, e ele passava os textos de teoria. E na hora que eu fui me inscrever, eu botei interpretação, aí eu li teoria, eu nem sabia que tinha teoria. Eu falei, li teoria, eu falei, interpretação, teoria. Teoria. Eu decidi isso em 1 minuto, acho que foi a decisão mais acertada da minha vida, até hoje eu não sei por que eu decidi isso. Eu entrei numa faculdade de arte, porque eu sou artista. Não era porque eu queria ser crítica de teatro. Eu nunca conheci uma pessoa na Unirio que entrou no curso de teoria falando, vou ser crítico. Minha profissão, vou viver disso, tudo que eu quero. Eu perguntei hoje de manhã a Dani e ela falou, também não. Eu sei que 2 pessoas não fazem estatística, mas é um relato e acho que diz muito da nossa geração. Artistas fazem faculdades de arte. Teatro é uma faculdade de arte. Então, eu olho para o crítico artista e fico, qual é a questão, gente? Não estou entendendo onde é que começa a questão. Se eu sou artista, entendo a faculdade de arte, eu estou fazendo crítico, faz sentido para mim. Estou dividindo. Mas eu olho para a minha instituição, ela me diz que a crítica tem 2 matérias em 40. A minha professora me diz que o negócio é ruim e me manda repetir o negócio ruim dentro da sala de aula. E eu pego a historiografia da crítica brasileira e eu só vejo nomes, o que reforça um lugar de autoridade. Quer dizer, então, que a crítica é um lugar de nomes? E aí, nesse paralelo, questão de crítica, que não é uma revista acadêmica. Aliás, só ter 2 matérias, uma de crítica jornalística e outra de ensaística, é quase como que se me dissesse que é isso, né? Ou você vai fazer uma coisa, ou você vai fazer outra, as possibilidades são essas. A crítica jornalística é aquela experiência que eu falei, de repetir durante 6 meses, as críticas de jornal, e a ensaística de alternar um texto teórico com um nome de crítico. Décio, Michalski, são os que os professores gostam. Então, é Décio, Michalski, que também gosto. A questão não é essa. E os outros textos, que vai pegar a poética, que vai pegar o ensaio como forma, que vai pegar o contra-interpretação e vai distribuir umas metodologias de como escrever a crítica como tradução, prognóstico, não prognóstico, descritiva, não descritiva, e como esses autores, esses críticos fizeram isso. Mas a crítica, no presente, não está na universidade. A crítica sem autoria, e eu digo autoria no lugar do nome do autor, e não de uma subjetividade, de um indivíduo que escreve, Patrick aqui, com a autobiografia dele, mas o nome de autor, ele é totalmente legitimado, essa autoridade é totalmente legitimada na minha bibliografia de curso, e é legitimada quando tem alunos que são preferidos, porque esses alunos estão fazendo um nome, e aí são esses alunos que vão colocar em xeque o nome do autor. Tem um paradoxo aí, que é evidente, é complexo, não é um cinismo, mas a forma se repete porque a gente repete as estruturas. Ainda somos os mesmos e vamos viver como os nossos professores favoritos. Ele está na base de uma coisa, essa instituição que se repete, essa crítica que se repete. Então, voltando à questão de crítica, a questão de crítica não é uma revista acadêmica, não é uma revista jornalística, é outra coisa.
Essa outra coisa, por exemplo, na época que eu estudei no Rio, não tem disciplina. Não caberia numa disciplina, numa matéria. Então, essa outra coisa ainda não é norma. Então, essa outra coisa não responde às expectativas. As demandas são nossas, mas a gente não está respondendo, porque isso não é um nome estruturado. Não é uma norma, não é uma estrutura. Então, esse lugar de liberdade, de escrita crítica, que eu não vou para nenhuma das minhas duas matérias de crítica, eu estou num outro lugar, me coloca num lugar de criação. De criação, porque eu fui convidada para escrever, porque eu sou artista. E de criação, porque artistas criam. E aí eu retomo aqui o texto do Oscar Wilde, que ele, falando desse princípio, dessas questões muito primárias entre crítica e criação artística, ele não está definindo o que é ser crítico. Ele está dizendo que todo mundo é crítico, que é do homem social ser crítico, ter um espírito crítico, como ser político, como ser artístico, como ser estético. E aí ele diz que o artista, o sujeito que faz a peça, ele só é artista porque antes ele é crítico. E essa produção artística, que tem uma forma artística, é a forma da crítica que ele fez alguma coisa no mundo. Então, a produção de arte é uma crítica é uma crítica da crítica, que é o que a gente está discutindo. E o crítico, que é o sujeito que escreve, ele cria a partir de uma criação. Ele cria um texto a partir de uma criação que é artística. Então, o artista é artista porque ele é crítico. E o crítico é crítico porque é artista. Essa definição acho que me comportou dentro dela, e ela é muito sedutora para mim. E aí... Tem tempo? Tá. Para concluir essa ideia do Oscar Wilde sobre o crítico artista, a crítica de artista, ele termina... Cadê o negócio? Como ele entende, então, por fim, essa crítica de artista e esse crítico como artista, é da seguinte maneira. São 2 linhas só, gente, vou ler rapidinho. A crítica de artista é a única forma civilizada de autobiografia, porque não se ocupa dos acontecimentos, mas dos pensamentos sobre os acontecimentos dos indivíduos. E não das contingências da vida física, mas das paixões imaginativas. O acontecimento aqui é a obra. O resto é o crítico, né? A única forma civilizada de crítica e autobiografia, acho que fica na conta do Oscar Wilde, mas fora isso, acho que era o que eu queria dizer a vocês hoje. E aí vem a função difícil de controlar esse tempo. Depois dessa mesa tão bonita, nós temos uma meia horinha para perguntas. Vamos ver se a gente consegue. Então, já tem algumas inscrições. Vamos para cá. Agora a gente vai fazer a crítica dos filhos. Eu tinha quase 300, então acho que já tem 64. Alô? Meu nome é Bernardo. Eu gostei muito do painel este. Foi um dia largo. Longe. Largo em português, quero dizer outra coisa. Eu queria compartilhar um feito autobiográfico ainda. Se você me permite, corto. 17 anos antes, eu achei que eu era uma pessoa inculta e comecei um curso de literatura para aprender. Eu era químico somente e desejava aprender coisas. Fui um crítico, um curso com uma professora. Ela nos deu um livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu li. Eu achei uma porqueria. Não compreendi nada. Eu fiquei enojado. Bravo, eu fiquei bravo.
E fui à classe seguinte e falei com a professora. Disse, o que você me mandou ler? Disse, você espera. Começou a classe, a professora começou a classe, vários dos alunos ficaram bravos como eu. Ela disse, vocês sabem que Ricardo Reis é um heterônimo de Fernando Pessoa? O quê? Ninguém sabia o que era um heterônimo. Ela deu classe, explicou, leu Álvaro de Campos, vários poemas, apresentou outros livros, tabacaria. Então a gente foi, eu li outra vez o livro. E o livro era maravilhoso. Mas é que não sabe, é como quem não vê. As claves para a leitura do livro não estavam no livro, estavam na cultura da gente. Eu acho que o papel da crítica é um papel similar ao papel da docente, nesse caso. Eu posso agregar mais um significado. Você falou da flauta mágica, suas conotações maçônicas. Fernando Pessoa era Rosa Cruz. Ela era amigo de Aleister Crowley, um mago inglês. E na obra de Pessoa há escondidas muitas coisas da Rosa Cruz. Mas eu venguei da professora. Eu casei com ela. Queria compartilhar com isso porque você me lembrou a situação. Rui, você pode descansar, o livro eu gostei muitíssimo. Patrick, eu adorei a sua fala. Você me deixou pensando, eu ouvia a Mariana e seguia pensando o que Patrick disse. Tratava de ouvir a Mariana e não podia. O problema da tradução é um problema muito interessante, porque eu acho que não é fácil de dirimir, você precisaria debater um rato para encerrar o tema, mas brevemente, eu acho que não é um problema diretamente da dizer o mesmo que o espetáculo diz no outro idioma. A tradução pura, como Dilthey e esses teóricos da filosofia analítica diz, é dizer o mesmo num idioma diferente. E isso somente pode ser feito por um bilíngue natural, uma pessoa que tem duas línguas madres. Porque quem tem uma língua aprendida, por força, domina mais uma que a outra. Eu acho que não é exatamente o tema, mas tem muita relação com o tema da crítica teatral. Porque o problema da crítica não é dizer o mesmo que diz a obra, mas dizer algo da obra em outro idioma. Isso implica a decodificação da mensagem da obra e a tradução de uma parte dessa mensagem. Eu acho, agregar algo do crítico mesmo. Mas o tema da crítica com o problema da tradução é um problema que eu acho que é interessantíssimo. Eu agradeço, eu acho que eu não vou dormir hoje. Muito obrigado a vocês. Ok, vamos lá para o Duran. Gente, eu só vou pedir, a gente ainda tem alguns inscritos, tem o Duran, tem o Fábio, tem o Schenker, tem mais aqui, a gente está com um horário bem apertado, então vou pedir que se vocês puderem fazer perguntas objetivas, e para a gente conseguir atender o maior número de pessoas, é só por esse... Seria lindo se a gente pudesse ouvir relatos assim maiores, mas só para a gente poder atender o maior número de pessoas. Tá, meu nome é Antônio Duran, né? Queria falar que a mesa foi muito interessante, adorei, assim, tá me fazendo pensar várias coisas. Uma delas, a partir da comunicação de vocês, essa ideia da crítica como criação, a crítica autobiográfica, essa ideia de incorporar os procedimentos estéticos na própria escrita da crítica, enfim, as várias maneiras de trazer essa criação do crítico na escrita. Eu só fiquei pensando assim eu ainda tenho uma questão para mim que é a do juízo, né? Básico assim, né? Saio da peça, gostou ou não gostou? Gostei ou não gostei.
E assim, como nesse lugar dessa crítica criativa, se você gostou muito ou se você odiou, como é esse procedimento dessa crítica criativa, ela vai estar de algum modo também repercutindo o seu gosto ou, em última instância, o seu juízo. É só uma curiosidade assim para... Patrick, gostaria? É só porque eu só queria retomar, então, já que o negócio do Bernard me chamou a atenção, o problema da tradução. O texto que eu acho mais bonito sobre a tradução é um texto muito famoso do Walter Benjamin, né, que chama, em português, A Tarefa do Tradutor, né? Mas em alemão chama de Aufgabe des Übersetzers, né? E Aufgabe tem um duplo sentido, né? A tarefa também é a desistência. Então, o pressuposto fundamental do ato tradutório é a impossibilidade de restituir o mesmo. Então, diante dessa impossibilidade, essa distinção eu acho que cai, porque isso que você fala, que a crítica também não restitui o mesmo, a tradução também não restitui, né? Pelo menos segundo a visão do Walter Benjamin. E só para voltar também a esse ponto que é um ponto que tem aparecido com muita clareza nas suas intervenções, que eu acho que é um ponto muito importante de sublinhar, né? Eu acho que ninguém aqui é contra o estudo, né? Ninguém aqui é contra o aprendizado, ninguém aqui é contra o aprofundamento, a convivência com as obras. O problema é a posição política diante das obras, diante do aprendizado, diante do conhecimento. Então, voltando ao Walter Benjamin, ele diz no outro texto, o autor como produtor, né? Ele diz, um produtor que não produz outros produtores não produz nada. Então, na realidade, a desauratização do trabalho do artista, e por isso eu achei muito bonito o que Jorge fala das cigarras, que são formigas, é deixar claro que o que as pessoas chamam de criação, eu chamo de resolver alguns problemas pontuais, que você também pode confrontar e resolver com o instrumental que você tem. O que eu acho que é politicamente um pouco complicado é achar que você tem que dominar certos conteúdos da alta cultura para decifrar as obras, como se elas tivessem um sentido oculto. O que eu acho que é interessante é que você tem esse manancial de conhecimento, dessas coisas que você estudou, e a obra vai aparecer desse modo para você. Agora, esses outros têm também os conhecimentos deles e que vão fazer a obra aparecer de outros jeitos. E é muito complicado você hierarquizar. Dizer, se você não tem a chave, você não é capaz de ter a experiência da flauta mágica. Você vai ter outra experiência. Né? Mas esse é o ponto. Agora, só com relação ao negócio que o Duran falou, estou tentando ser o mais rápido possível. Né? Deixa eu só dizer uma coisa, cara. Muito rapidamente, que eu escolhi eu tenho aqui. É que eu queria aquele. Não, só para deixar claro que eu escolhi o exemplo da flauta mágica porque, precisamente, a informação é inútil. Mais ou menos, não é? A flauta mágica pode-se, exatamente por isso eu escolhi a flauta mágica. A gente pode curtir a flauta mágica, ou Bela Tchau, ou a canção do Caetano e Gil, sem saber nada mais, não é? Então, foi por isso que eu escolhi, porque isso é importante. Sim. Com relação ao que você diz, né, quer dizer, é claro que a crítica vai repercutir a tua paixão, e nesse ponto eu me considero um romântico, né, da estirpe dos românticos alemães, que falam do princípio da não criticabilidade do que é ruim. Então tem um juízo implícito no ato crítico, de que aquilo que você critica está acima da crítica, é digno de crítica. Então eu acho que nesse sentido tem sempre um juízo embutido. Mas isso não é o fundamental no sentido de você dizer é bom ou é mal. É só o fato de que aquilo te move a escrever. Né? E também não há nenhum critério objetivo superior. Outras pessoas vão ser movidas a escrever sobre trabalhos sobre os quais eu não sou, outras pessoas são. Eu queria fazer um comentário para o Duran. Eu vou fazer um relato, eu estou fazendo muitos relatos hoje, nem parece que eu sou um carrapato de academia. Na verdade, eu estou falando de um jeito muito diferente. De uma vivência com o Patrick, com o pessoal da questão de crítica, um tempo atrás, numa das nossas reuniões, que a gente tinha feito uma peça e a gente conversa sobre gosto, evidentemente, você não passa 5 horas só, né? Sem falar que gostou ou não gostou de algum espetáculo.
E a gente tinha visto um espetáculo que muita gente não tinha gostado do nosso grupo, mas alguém tinha gostado, e eu não lembro quem era. E essa pessoa deu um argumento e foi falando, e de repente alguém falou assim: nossa, tô gostando. Tô gostando, tô lembrando aqui, na minha memória é ótimo, na hora foi péssimo, foi uma experiência horrível. Agora, tô adorando. Cada vez que eu lembro, eu gosto mais de ter visto. Então, eu tô dizendo isso porque me parece um pouco que o gosto também não está ali dado como alguma... Né? O gosto, no tempo, ele se transforma. Eu posso... não sei. Como a gente tem tempo para escrever, essa ideia do gosto, ela começa com... Sei lá, às vezes eu começo achando a peça... Não está na minha escrita, está na minha escrita, mas não diretamente. Muito, gostei muito, e termino achando não. E às vezes é o contrário. Então, acho que o pensamento passa pelo gosto, o gosto vira outra coisa. E tudo bem também, o gosto vira outra coisa. Só isso. Para o Daniel Schenker. Patrick, o seu texto é uma segunda vida ou a segunda vida? A segunda vida. E o que você fala a partir dele, a possibilidade de incorporar nos textos que escreve a constituição formal da obra, ou a sua percepção da constituição formal da obra, enquanto você falava, eu lembrei muito do conceito de segundo original criado pela Celina Sodré, que consiste na defesa de que uma obra, no caso ela trabalhou com o cinema, então foi o Trono Manchado de Sangue do Akira Kurosawa, pode adquirir vida independente em relação à obra da qual partiu, no caso Macbeth do Shakespeare. Aí eu pensei, a partir da sua fala, na possibilidade da crítica ser um segundo original em relação à encenação da qual partiu, né? Quer dizer, a crítica também adquirindo vida independente em relação à encenação da qual partiu. Agora, no caso, pegando esse exemplo do Trono Manchado de Sangue, você assiste ao Trono Manchado de Sangue e você reconhece Macbeth, por mais operações que tenham sido feitas em cima do filme. Isso não significa que o filme não seja uma obra original, uma obra independente, autônoma em relação a Macbeth. Tem um certo paradoxo aí. Agora, no que se refere à crítica, isso que eu quero perguntar, até que ponto você, na crítica, deve seguir remetendo à encenação, por mais que a crítica se torne uma obra autônoma em relação à encenação, e até que ponto a crítica pode se distanciar da encenação ou das encenações das quais partiu, a ponto delas ficarem num lugar distante, de ponto de partida para aquele texto que se transformou numa reflexão, enfim, né, em relação à qual as encenações agora estão distantes. Eu acho que você falou um pouco na sua fala de hoje de manhã, acho que tinha alguma coisa um pouco ligada a isso. Eu queria que você só retomasse um pouquinho. E isso é sempre um tema que é delicado, porque, por exemplo, eu li a minha crítica, a crítica do An Old Monk, e eu espero que ela possa funcionar como um texto autônomo, mas eu também sei que quem viu An Old Monk vai ter uma experiência diferente dessa crítica, né? Mais uma vez nesse sentido, né? Não é um pré-requisito, eu não vou fixar os conhecimentos prévios indispensáveis para a fruição, porque eu não acredito nisso. Mas, se você tem algum repertório semelhante ao repertório que eu utilizei na construção da crítica, eu acho que você vê outras camadas, não são melhores, você vê outras camadas, né? Então, a autonomia, ela é sempre, de alguma forma, relativa. Mas eu acho que isso vale para as obras ditas originais, não é? Macbeth é uma reelaboração de uma série de mitos e de lendas que hoje você talvez não conheça, mas que alguém vai conhecer e vai decifrar. E que, se conhecer e decifrar, vai enxergar novas camadas em Macbeth. O que eu acho que é interessante de pensar é que só faz sentido, né, de uma maneira pregnante e forte, separar crítica de criação se você acredita numa criação a partir do nada. E aí é uma questão teológica, não é mais uma questão epistemológica. Bom, parabéns à
mesa. Tão bom conhecer essas novas formas de praticar a crítica, e que a crítica vira esse corpo meio disforme, que a gente pode até se questionar, será que isso é crítica? Eu quero fazer uma provocação, que é sobre a crítica jornalística. Eu confesso que eu tenho um guilty pleasure, que eu de vez em quando gosto de ler crítica jornalística, aquela bem que diz que gosta, não gosta. É divertido, né? É uma brincadeira, é legal. Mas o meu interesse é quase antropológico, assim, é como ver aqueles músicos do Titanic tocando enquanto o Titanic está afundando. A gente sabe que está acabando esse negócio, mas eles estão lá fazendo. E a gente ainda vê esse tipo de crítica em alguns jornais grandes hoje. Tem gente que segue fazendo isso. E minha provocação para vocês é o seguinte: vocês acham que essa crítica jornalística, que é bem o estereótipo do que a maioria das pessoas tem com relação à crítica, esse tipo de crítica ainda exerce alguma função vagamente útil, ou será que quanto antes ela desaparecer, melhor? Uma parte eu vou responder agora, a outra falamos lá fora. Tu, eu, Schenker, mais uns quantos que escrevem ainda crítica jornalística. Estão aqui. Não, estou a brincar, como é claro. Eu acho hoje em dia, para mim, escrever no jornal é pensar constantemente nessa questão. Constantemente. Inclusive, o diretor do jornal onde eu escrevo mudou agora, e o Titanic realmente foi o iceberg, sabes? Mas eu acho que há uma força no papel muito grande. Eu acho que se pudéssemos continuar a escrever no papel, seria importante. E nos países onde isso ainda acontece, a voz do crítico tem relevância cultural. Significa que gera debate, gera comoção pública a partir das obras, tornando as obras mais significativas. Eu acho que em Portugal isso não acontece, acho que no Brasil isso não acontece. Acho que é o fim dos projetos burgueses de imprensa, porque, por exemplo, o Público, o jornal onde eu escrevo, é propriedade de um magnata, como o Estadão, onde o Décio de Almeida Prado escrevia, enfim, é da família. Esses projetos terminaram. Os projetos equivalentes são, parece-me, os centros culturais, os teatros nacionais, os festivais, que de algum modo são o lugar do projeto burguês ainda, mas mais emancipatório, creio, não sei bem. Mas que são eles que tentam ainda garantir. E são casos excepcionais, não é? Acho que o SESC é um exemplo bom de uma instituição que tem pessoas que zelam pela existência de vozes contraditórias. E é um oxigênio, não é? Mas eu não acho que deva ser inimigo. Eu acho até que às vezes, com a coisa dos blogs e tal, fica uma energia de vamos substituir, que é ilusória, eu sei. Porque a imprensa é muito divertido escrever no papel. Porque tem um número de caracteres, tem as discussões para entrar numa coisa, tem o obituário à última hora, sempre. Pronto, mas vocês podem responder de outros termos. Por favor. Deixa só dizer uma coisa ainda em relação às coisas cifradas nos textos. Há uma coisa que nos jornais é muito divertido, que é quando tu escreves a crítica e pões um título ou uma palavra que é para aquela pessoa específica, para a tua namorada, não é? Que é uma coisa que é a prova de que as obras têm camadas, quanto mais não seja porque o autor põe uns segredos para só ele e outra pessoa saber. Não é? Isso, pronto, nesse sentido é preciso descodificar as obras, só nesse. Eu também leio essas críticas, eu queria confessar isso. Também acho Titanic, mas acho triste, na verdade, porque na década de 50 a gente tinha críticas de jornal excelentes, que continuavam, tinha assim, continua no próximo episódio, no final da crítica, eram críticas de uma semana falando da mesma peça, um dia só sobre cenário, um dia só sobre dramaturgia, um dia só sobre direção, e aí um dia era contextualizando aquela obra em outras peças.
Então, assim, a crítica jornalística, acho que ela já fez muita diferença na formação do espectador no Brasil. Já foi um projeto. Tinha textos tinha textos, quem foi Brecht? Quem era Shakespeare? Né? Por que essa montagem? Por que isso é importante? Então, assim, eu acho que não tem um discurso de vou torcer para a crítica jornalística acabar. A gente está falando de um contexto presente da crítica jornalística. E quando eu penso na crítica jornalística, eu penso na crítica jornalística dentro de um jornal. Que eu pego um jornal, eu tenho um problema da capa, os classificados. E a crítica é um pedacinho, assim. Né? E eu não sou jornalista, mas eu acho que a gente não pode torcer pelo fim da imprensa, a gente tem que torcer para uma imprensa decente. E no Brasil a gente não tem. Então não é o fim da crítica de jornal. Eu gostaria muito que o jornalismo renascesse ele inteiro. Não sei eu como fazer isso, porque eu não sou jornalista, mas a minha torcida é para que o jornal seja bom da capa até os classificados e que passe pela crítica de teatro, porque eu não quero achar que é o Titanic. Acho que a Culto faz isso um pouco, não é? Mantém o papel, não é? Oi. Eu quero levantar mais questões do que querer respostas, porque várias coisas me provocaram muito, então vou meio que fazer um paralelo e soltar uma no final, assim. De pensar como não considerar a obra por quem escreveu, mas sem o que foi escrito. E pensar, eu falo no lugar do espectador, pensar a partir do que foi visto e do que foi escrito e não sobre quem escreveu, porque hoje em dia a gente ainda vive muito isso, esse gênio que nunca é quebrado. E aí eu pensei numa coisa que você falou, Mari, desse lugar de pensar sempre numa coisa nova, que é o lugar onde a coisa escapa, né? Que não é nem aqui, é o ponto de fuga. Aí se o artista pensar sempre, está sempre em busca dessa outra coisa, eu fico pensando, será que o espectador é levado para cada vez mais longe desse lugar de contemplação do gênio? Como que a gente, que é artista, se distancia sempre de si para não cair numa forma e aí continuar comungando com essa coisa de gênio que é principalmente dada na forma? Nas coisas que eu penso, acho que esse lugar do nome, ele ocupa bem essa ideia de gênio. E tem um pouco a ver com isso que você diz, de falar de quem escreveu e não do que está escrito. E aí, quando eu digo que a gente estuda os críticos, é porque a gente estuda os sujeitos e não tanto o que está escrito. Eu não sei se eu não entendi essa fuga, se eu estou fugindo para um lugar de gênio, é isso? Exato. Ou de estar num lugar que as expectativas sobre o que eu faço não são mínimas e a minha liberdade para criar é muito maior em cima disso. E que tudo bem se eu não assinar as coisas, porque a minha ideia é o processo, porque como artista eu gosto de processo, eu gosto de criar, então não estou lidando em momento algum com a lógica do gênio. E eu acho que a lógica do nome do crítico, desse crítico figura de conhecimento, ela é uma correspondência do ator brilhante, do diretor gênio, do crítico dono da verdade, do aluno preferido do departamento. Então, sair desse ponto de fuga, eu acho que é exatamente isso que você falou. Acho que também é importante entender que essa promoção do artista à qualidade quase divina de gênio oculta o trabalho de produção, o trabalho social, e isso é uma visão amaterialista, sabes? Assim, como se suspendesse o trabalho das suas condições materiais. Do ponto de vista político, a função disso é muito perigosa, devo dizer, porque oculta as condições, a hierarquia, a desigualdade, etc., que possa existir ou não. Então, e também o próprio trabalho de diálogo com a obra também fica oprimido pelo peso do nome da obra.
Numa mesa que se denomina o crítico entre artista e espectador, eu gostaria de colocar um pouco uma frustração que me atravessa diante de algumas das colocações que foram feitas. A palavra que eu menos ouvi aqui nessa mesa foi teatro. Ou seja, as pessoas, vocês estão assistindo o quê? Vocês são espectadores do quê? Eu acho que essa é uma questão que nós deveríamos nos colocar de um modo um pouco mais claro, talvez um pouco mais incisivo. Não é? Ou seja, nós estamos diante de quê? Qual é o nosso objeto? Todos vocês se colocaram de alguma maneira como espectadores e o modo como reagem enquanto espectadores, sensibilizados pelo espetáculo. O que o espetáculo lhes provoca, todas as várias camadas de possibilidades, digamos assim, de leitura ou de relação que se estabelece, não é, com esse objeto. E eu diria, então, que aqui é possível dizer que o teatro é um grande imã capaz de atrair, não é, diferentes possibilidades, diferentes tipos de espectadores, enfim, diferentes abordagens, diferentes modos de inserção. Mas o que eu penso é que o que é que diferencia o crítico do artista e do espectador? Supondo que ele não é nem o artista e não é um simples espectador. Ele não é um espectador, entre aspas, normal. Ele não é um espectador convencional. Não é? Algo o diferencia enquanto espectador. Então, se qualquer pessoa pode ser atravessado por inúmeras camadas de recepção, digamos assim, não é? E pode se projetar na cena também num movimento de auto-reconhecimento, de alteridade, eu penso, então, qual é a diferença do crítico? Quer dizer, se isso é algo que qualquer pessoa pode fazer, o que é que diferencia essa mesma relação quando ela é vivida por um crítico? Então, supondo que, então, este crítico, ele tem uma relação diferenciada. Não é? Quer dizer, ele é capaz de articular uma relação diferenciada com essa cena. E aí, então, eu fico pensando que talvez esse seja o lugar do crítico. Essa capacidade de articular uma relação diferenciada do chamado espectador comum, padrão. E essa é a razão pela qual ele vai se manifestar publicamente. Quer dizer, ele vai, enfim, estabelecer alguma forma de discurso e, finalmente, quer dizer, ele vai ter o seu lugar de fala. Não é? Quer dizer, socialmente falando, ele vai encontrar o seu lugar de fala a partir exatamente desse tipo de inserção que ele é capaz de estabelecer. Então, eu penso o seguinte, eu não quero me alongar, mas me frustra um pouco a falta de especificidade em relação à questão do qual é esse lugar de fala, entende? De uma precisão um pouco maior em relação a esse lugar de fala. Quando você, Patrick, fala em tradução, não me convence totalmente, porque eu acho que isso é ficar apenas no plano semiótico, entende? Está chamada a tradução de signos e as possibilidades de tradução de uma linguagem na outra. Não é? Quando eu acho que a tarefa da crítica é o pensamento. O crítico tem que pensar sobre a cena, o crítico tem que pensar sobre o teatro. Se nós não pensarmos sobre o teatro, quem vai pensar? Não são os artistas. Os artistas produzem o teatro, mas nem sempre eles pensam. Essa eu acho que é uma grande diferença que poderia ser melhor dimensionada, entende? Numa relação como essa. Então eu penso que aprender sobre crítica, e nesse sentido eu acho que é muito interessante a colocação, dizer, onde nós podemos aprender sobre crítica? Entre nós. Ou seja, entre os próprios críticos, não é? A cena, ela pode inspirar muita coisa. A cena nos inspira, sem dúvida, não é? Ela é o objeto.
mas é sobre ela que o pensamento tem que se voltar, ou deveria prioritariamente se voltar. Depois de passar dessa camada de leitura no nível da nossa subjetividade, que como espectador faz, não é? Pode passar, mas tem que haver um segundo momento. Esse momento no qual essa subjetividade encontra uma forma de discurso e, sobretudo, voltado para a cena. Vou aproveitar para emendar com a questão do Schenker sobre o Macbeth, porque o que eu acho que sobrevive no Kurosawa do Macbeth são as ações, muito simplificadamente, não é? O que me leva a pensar que aquilo que é traduzível de um texto para a cena e para outra cultura são os atos. O que eu acho que também que é, eventualmente, aquilo que o Patrick faz, um ato. Então, mais do que um lugar de fala, eu acho que é importante que o crítico se coloque em ação. E, nesse sentido, eu acho que ele tem que rejeitar a subalternização que a cena tende a exercer sobre ele por causa de uma divisão de trabalho que me parece que hoje em dia, em alguns lugares, não faz sentido, certamente. Parece-me que em Portugal não faz sentido e no Brasil também não. Essa divisão de trabalho entre criador, crítico, da maneira como foi sendo desenhada, acho que ela está muito em crise. Mas, voltando ao assunto, a subalternização que a cena exerce sobre o crítico, que tem um lugar de fala dado, mas é uma fala subalterna, para fazer outra pescadela doida ali ao Toledo, mas claro, é uma brincadeira, não é? Ela tem que ser substituída por um ato do crítico, que significa que a relação entre a cena e o espectador fica mais horizontal. O que eu acho que distingue o crítico do espectador normal é realmente essa decisão de agir e de ocupar esse lugar, tomar essa iniciativa, que o faz no jornal, ou na net, mas a partir do momento que ele se predispõe a fazer isso, ao longo dos anos, isso vai gerando uma especialidade, claro. Mas o que o torna especialista não é a inspiração, não é o Divino Espírito Santo, é o trabalho. É isso que faz dele um crítico. Eu digo isto também porque é isso que me permite dizer de alguns que não são críticos. Então, mas o que eu acho que é importante é que o crítico, assim como o cidadão tem um voto que é igual ao de outro cidadão, o crítico tem que ter a possibilidade de agir soberanamente, sem se subalternizar à cena. E, assim, eu acho importante, numa conversa de críticos, a gente ter um lugar para o dissenso mesmo, porque na tua fala você repetiu 2 vezes, supondo que há uma diferença essencial entre o crítico, o artista e o espectador. Essa diferença é uma suposição que você faz, mas eu não compartilho dessa suposição. E nem por isso eu acho que o exemplo que eu dei aqui, que foi um ato, porque, de fato, e eu acho que eu deixei isso claro no texto, né? Eu não me sinto nem um pouco confortável com um uniforme de crítico, porque a cada vez que eu venho aqui e leio uma crítica, eu desconfio do meu lugar de fala. Ele não está garantido a priori. Ele depende a cada vez desse trabalho de ir lá e, assim, se expor, né? Mas então, eu concordo muito que é claro que o trabalho ao qual você se dedica é um dos fatores, mas eu realmente não acho que o crítico tenha, como você disse, uma posição diferenciada dada a priori. E aí eu acho que tem várias diferenças também de lugares sociais, né? Porque quando você fala, eu acho bonito isso, assim, que você fala, o teatro é o nosso objeto. Eu não sei se o teatro é o meu objeto nesse lugar como um objeto, né? Como a preservação. Assim, o teatro como um lugar de trabalho, de experimentação, de tentar descolonizar o pensamento, mas há outros, né? Por isso, eu acho difícil ficar restrito a um objeto. Tem o cinema, tem a literatura, né? E finalmente, eu também acho difícil reivindicar só para os críticos
a posição do pensamento na arte, né? Por exemplo, eu estou vendo logo atrás de você está o Otávio Camargo aí, que é o cara que eu escrevi uma crítica sobre a Elida, que é um negócio espetacular, assim, maravilhoso que ele fez. Agora, a quantidade de pensamento que tem ali é um trabalho de muitos e muitos anos, ao qual eu nunca vou fazer justiça, a partir do meu pouco trabalho, né? E ele ocupa ali, no caso, o lugar de fala de artista. Mas aquela obra só surge de uma radicalidade crítica que tem a ver com muitos anos de trabalho. Então, eu acho muito difícil estabelecer essas demarcações e naturalizar essas demarcações. Eu acho que o que a gente está tentando fazer um pouco aqui é justamente borrar essas fronteiras. E eu acho que isso é para o bem do teatro. Ainda bem? Então, eu queria agradecer essa mesa, Daniel, Patrick, Mariana, Jorge, né, pelas intervenções, pelas falas, né, pela generosidade de compartilhar. Agradecer, que eu não agradeci, pelo convite, né, de Dani, de Lu, pela oportunidade da gente estar aqui todos juntos, convivendo e discutindo e aprendendo uns com os outros. Queria convidar para a mesa de amanhã, a gente encerra o evento amanhã. A mesa chama Transformações e Desafios da Crítica Contemporânea no Contexto da América Latina. É com o Dubate, com a Maria Esther. A gente vai começar aqui às 11 da manhã, então que estejam todos aqui. Tem uma festa. Dá tempo de descansar. Tem uma festa. Tem. Pronto, então já rolou que tem uma festa, vamos se inteirar de onde é a festa e continuar o convívio. Obrigada a todos, obrigada a vocês que passaram o dia aqui com a gente.